Salve, brothers, tudo certo? Hoje voltamos para falar um pouco mais sobre a Fórmula 1. E antes de mais nada, se você gosta desse conteúdo informativo, se você conhece alguém que goste, nos avalie, dê like, comente o que você achou, dê um feedback para nós, deixe seu comentário, sua opinião é muito relevante para nós, para que possamos sempre estar aí trazendo um conteúdo com maior qualidade e nos incentivando, né, a produzir esses vídeos aí para vocês, beleza? Então, antes de mais nada, dê like, se inscreva no nosso canal e é isso aí, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, hoje a nossa escolhida será a Mercedes AMG da Fórmula 1 Team. E é impossível, né, falar da Mercedes sem antes falar dos seus fatos históricos, né? Ter aquela famosa aula de história. Então não tem como falar sobre a participação dela na Fórmula 1 sem antes conhecer, né, da onde que ela veio e como ela conseguiu se tornar aí uma das maiores, se não a maior marca de carros da atualidade. Bom, rapaziada, ela é conhecida aí por sempre fazer, né, esses carros de luxo e carros de alto nível, né? Só que a história dela começou lá atrás com um cara chamado Carl Benz. Ele foi o criador do primeiro motor estacionado desenvolvido, né? Ele era um engenheiro alemão e ele desenvolveu o primeiro motor, né, conhecido a gasolina até hoje. E foi criada uma unidade de 2 tempos de um cilindro que funcionou pela primeira vez na véspera do ano novo de 1879, né? Carl Benz teve tanto sucesso comercial com esse motor que ele conseguiu dedicar mais tempo ao seu sonho de criar um carro mais leve, movido a motor a gasolina, né? No qual o chassi e o motor formavam uma única unidade. Já Gottlieb Daimler, que era um pesquisador alemão, junto ao seu amigo Wilhelm Bellmesch, que se conheciam de seus trabalhos nas obras de engenharia na Irmandade de Helsinki, em 29 de agosto de 1889, deram o primeiro passo para a aplicação móvel instalando um motor a gasolina e um movido a querosene, parafina a um veículo de 2 rodas. Um motor muito menor, mais leve e mais potente que todos os motores anteriores foi batizado de relógio do avô, devido à sua forma característica. Um detalhe curioso sobre isso, rapaziada, é que, na verdade, Carl Benz e Gottlieb Daimler, eles nunca chegaram a se conhecer. Entretanto, eles moravam na Alemanha a um pouco menos de 100 km de distância, na mesma época. Entretanto, a empresa de Daimler já possuía a marca Mercedes patenteada em 1902. Para satisfazer a crescente demanda que acompanhou o sucesso do automobilismo e para garantir a necessária expansão da produção, a DMG, que era a empresa de Daimler, decidiu ampliar a sua fábrica e transferir a produção de Cannstatt, na Alemanha, para Unterstück-Rhein, na própria Alemanha, em dezembro de 1903. Passado alguns anos da crescente demanda de veículos automotores, em 1908, DMG, que era a empresa de Daimler, e a empresa Benz, de Carl Benz, construíram cada vez mais veículos comerciais. Embora as taxas de crescimento na fabricação de veículos comerciais tenham ficado um pouco atrás daquelas de produção de carros antes da guerra, os resultados do setor dos veículos comerciais se tornou um importante segundo pilar das empresas. É sempre importante destacar, pessoal, que ambas as empresas patentearam e se tornaram as maiores fabricantes de motores, tanto aeronáuticos quanto para veículos de passageiros e náuticos. A estrela da Mercedes, introduzida como logotipo da empresa em 1909, também indica isso, né? Na verdade, ela tem o significado de a estrela de 3 pontas, né? Ainda hoje, que é a marca registrada da Mercedes, né? Que significaria mobilidade em terra, na água e no ar, né? Por produzirem veículos e motores para a aeronáutica, né? Para náuticos, para passageiros. Logo em seguida, em 1928, a montadora alemã possuía apenas 4 modelos básicos no segmento de luxo, no caso a empresa de Daimler. Desses carros esportivos, sublinhado em suas várias versões de S, SS, SCK, foi um modelo de vitrine da marca da Mercedes-Benz, que não apenas alcançou sucesso no automobilismo, mas também ajudou a melhorar o recorde na exportação da empresa.
Mas ainda assim, muitas pessoas se perguntam qual foi o primeiro automóvel que foi produzido então, né, por essas duas empresas. O primeiro automóvel conhecido, né, pela história foi criado em 29 de janeiro de 1886 pelo próprio Carl Benz, que solicitou uma patente para o seu veículo movido a motor a gasolina, né? A patente de número 37.435. Pode ser considerada a certidão de nascimento do automóvel, né? Em julho de 1886, os jornais publicaram o primeiro passeio público do Benz Patent Motor Car de 3 rodas, modelo número 1. As principais características desse veículo era um veículo de 2 lugares, que foi concluído, né, em 1885. Foram um motor compactado de 4 tempos e um monocilindro de alta velocidade instalado horizontalmente na traseira. A estrutura tubular de aço, o diferencial e as 3 rodas com raios de arame, a potência do motor era de 0,75 cavalos de potência, né, o que daria aí cerca de 0,55 kW hoje em dia. Os detalhes incluíam um escorregador automático de admissão, uma válvula de escape controlada, ignição de vibrador elétrico de alta tensão, com uma vela de ignição e um resfriamento por evaporação de água ou um sifão térmico, né? E seguindo a tradição de ambos criadores de motores, os nomes dos pais fundadores de Daimler e de Carl Benz estão diretamente ligados à criação do automóvel, né? A história do automóvel começou, como já tinha dito anteriormente, em 1886, com o primeiro carro a motor de Daimler e o veículo de 3 rodas de Carl Benz. Desde o início, os automóveis da Daimler foram posicionados como os veículos líderes da qualidade, segurança e conforto. Esses dois nomes, rapaziada, foram responsáveis, né, por criarem essas empresas antecessoras, né, Daimler e Carl Benz, né. E em 1926 eles se fundiram para formar Daimler-Benz AG, né, que é inclusive, né, o que permanece até hoje. Em seguida da sua fusão, como outros setores, né, essas empresas, quando se fundiram, se esforçaram para formar unidades maiores, a fim de obter economias de grande escala. Depois de entrar inicialmente no mercado, com o objetivo de racionar a produção com um papel importante, também sendo desempenhado por Deutsche Bank, as duas empresas de Daimler e de Benz finalmente se fundiram em 1926 para formar Daimler-Benz, como já tinha dito, com sede social em Berlim e sede administrativa em Stuttgart, devido às dificuldades econômicas causadas pela Primeira Guerra Mundial. Ou seja, eles se fundiram para poder unir forças, né, rapaziada? Eles, depois da Primeira Guerra Mundial, tiveram aí essa ideia de fundirem, né, fundirem forças e se tornar aí uma grande fabricante de motores e veículos. Mas acredito que vocês estejam se perguntando, mas qual foi a participação, né? Como a Mercedes, né, conseguiu aí sua participação na Fórmula 1? Imagino, depois dessa introdução toda, né? Então, rapaziada, a Daimler, que era a DMG, Daimler Motoren Gesellschaft, lançou bases para muitos outros sucessos, construindo um carro de corrida encomendado por Emil Jelinek e nomeado em homenagem à filha de Jelinek, Mercedes. Daí surgiu o nome Mercedes. No final de março de 1901, o novo modelo da Mercedes, de 35 cavalos de potência, passou no teste de ácido, marcando um sucesso sensacional durante a semana de corridas de Nice, na França. No período seguinte, versões diárias de carros de corrida e veículos de alto desempenho forneceram a base do negócio. Então, rapaziada, a equipe Mercedes da Fórmula 1 foi criada antes da Segunda Guerra Mundial e competiu o campeonato europeu. Sua estreia na Fórmula 1 foi no Grand Prix da França, em 1954, com a vitória do piloto argentino Juan Manuel Fangio, enquanto o alemão Karl Kling, também da Mercedes, ficou em segundo. Em 1954, também em 1955, Fangio foi campeão mundial dos pilotos de Fórmula 1, como piloto da Mercedes. Naquela época, o Mundial de Construtores ainda não era disputado. Mas o que algumas pessoas não sabem é que a Mercedes acabou abandonando sua participação na Fórmula 1 e depois de 40 anos ela retornou.
O que causou, né, essa saída dela, que, né, foi um dos acidentes trágicos aí, se não o mais trágico, né, que fez com que a Mercedes abandonasse o automobilismo na temporada de 1955 e voltando à Fórmula 1 somente em 1994. Alguns não sabem, né, mas o motivo, porque ficou tão, né, tão distante nesse período eles fora, foi a prova de 24 horas de Le Mans, né, que quem não sabe aí, o desastre de Le Mans em 1955 aí, como eu disse, foi um dos piores acidentes automobilísticos da história, né, que foi os carros lá que se acidentaram e atingiram o público, né, causando a morte aí de 77 espectadores, além do piloto francês Pierre Leving, que corria pela Mercedes-Benz também. Depois de 1994, a Mercedes só veio a público, né, ganhando cada vez mais força, né, e ganhou as manchetes dos jornais em 2010. Foi quando a Mercedes passou a ter sua própria equipe, formada a partir da compra de Brown Grand Prix, que havia vencido os mundiais de pilotos, com Jason Button, e de construtores em 2009, no único ano em que disputou a Fórmula 1. No retorno à categoria, a Mercedes contratou um alemão, Nico Rosenberg, que promoveu o retorno da sua compatriota Michael Schumacher à Fórmula 1. O heptacampeão havia se aposentado após a temporada de 2006. Em 2010 e 2011, a Mercedes teve dificuldades para brigar pelas primeiras colocações, né, rapaziada? Aí já em 2012 conquistou sua primeira vitória após o retorno à categoria com Nico Rosberg, que venceu o Grand Prix na China. Após 2012, Michael Schumacher se aposentou definitivamente e a Mercedes contratou Lewis Hamilton, que antes era da McLaren, para ser companheiro de Rosberg. Naquela temporada, o alemão Sebastian Vettel da Red Bull dominou a temporada de 2013, com 13 vitórias em 19 corridas. Depois do título de Vettel, a Mercedes não deu mais brechas a qualquer adversário e passou a dominar a Fórmula 1, conquistando todos os títulos possíveis desde 2014. Entretanto, gente, o que muitas pessoas não sabem é que as ações da equipe da Mercedes da Fórmula 1 são divididas. O diretor esportivo e chefe de equipe austríaco Toto Wolff é dono de 30% da Mercedes. Outros 60% da equipe alemã pertence à Daimler AG, fabricante de automóveis de passageiros de veículos comerciais, cuja principal é a Mercedes-Benz. E os outros 10% fica para a Mercedes da Fórmula 1, que pertenciam ao ex-piloto Niki Lauda, que era presidente do Conselho de Supervisão e morreu 20 de maio de 2019. Ele aí foi uma das pessoas aí que mais ajudou, né, na questão de segurança dos carros. Revolucionou, né? Bom, em questão de números, a Mercedes tem 8 títulos mundiais de pilotos da Fórmula 1, conquistados por Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio e Nico Rosberg. A Mercedes já conquistou 6 títulos mundiais de construtores da Fórmula 1. A equipe alemã foi campeã em todas as temporadas da categoria desde 2014, ou seja, a Mercedes venceu o campeonato de equipes em 2014, 2015, 16, 17, 18 e 19. Todos esses anos coincidem com títulos da Mercedes no Mundial de Pilotos. Em 1954 e 1955, quando Juan Manuel Fangio foi campeão pela equipe alemã, não havia disputa, como já tinha dito, do Mundial de Construtores, né? Então, se tivesse, provavelmente eles teriam ganho também. Na questão de pilotos, Lewis Hamilton na opinião aí da galera, né, um dos maiores corredores, né? Em questões de número, ele tá quase lá. Foi o maior campeão da Mercedes. E o Lewis Hamilton foi contratado pela Mercedes em 2013 e pode ser considerado o maior piloto mesmo, né, da história da própria Mercedes. Que afinal ele conquistou 5 títulos de seus 6 títulos de Fórmula 1, defendendo a Mercedes. Hamilton foi campeão da Fórmula 1 como piloto da Mercedes em 2014, 15, 17, 18 e 19. Ele já havia sido campeão em 2008 quando corria pela McLaren, né? Então ele é um grande piloto, sem dúvida, um dos maiores da história aí, né? Logo em seguida vinha o piloto argentino Juan Manuel Fangio, que foi responsável pelos seus primeiros títulos de pilotos na Mercedes na história da Fórmula 1, que foi em 1954 e 1955. Fangio foi campeão também em 1951, 1956 e 1957, além de ter sido vice-campeão em 1950 e 1953. Depois de ter sido recriado em 2010, Nico Rosberg foi seu primeiro piloto contratado pela Mercedes, e Rosberg foi campeão do Mundial de Pilotos pela Mercedes em 2016. Depois das disputas internas com Lewis Hamilton, ele anunciou de vez aí sua aposentadoria. Entretanto,
Michael Schumacher, que também já foi da Mercedes, não conseguiu ser campeão, tão pouco, né, repetir o sucesso da sua trajetória na Ferrari. Mas merece ser citado, né, gente, como um dos grandes pilotos aí da equipe alemã. Afinal, o Michael Schumacher havia se aposentado em 2006, quando aceitou o convite da Mercedes para retornar na Fórmula 1 em 2010. O heptacampeão da Fórmula 1, o alemão, correu pela equipe até 2012, quando se aposentou definitivamente também. Aqui está um dos números aí da Mercedes, né? A Mercedes ela possui 162 vitórias, né? Em questão de polipódios, ela possui 172 polipódios, possui 151 voltas rápidas e pontos na sua carreira. Ela acumulou 9.253,143 pontos e 293 pódios. Sua motorização atualmente, né, correndo na Fórmula 1, utiliza o motor Mercedes AMG M11 Equipe Performance, né, 1.6 V-turbo híbrido. Em questão de patrocinadores, a Mercedes possui a junção, né, da AMG, que para quem não sabe aí é uma empresa que fabrica motores de alta performance, e em 1967, né, a Daimler-Benz fez a junção aí com a AMG. E ela também possui patrocínio da Petronas, que é uma estatal da Malásia de gás e petróleo, da Bulls, da Monster Energy, da UBS, Puma e Tommy Hilfiger. Algumas curiosidades que nós trouxemos para vocês hoje aí é que, além da sua participação na guerra, fabricando motores a combustão para aviões, barcos, carros, a Mercedes também ganhou muito espaço na fabricação de caminhões, né, motores de caminhões também, para usar na guerra. E ela também possui, né, instalações da Mercedes aqui no Brasil. Essa empresa ela avançou gradualmente com a expansão da rede de vendas na Europa, né? E em 1955, a Daimler-Benz manteve novamente relações comerciais com 178 distribuidores gerais no mundo. Durante esse período, para a internacionalização renovada, a Daimler-Benz contou com quase exclusivamente sucesso do automobilismo, que refrescaria memórias do nome Mercedes-Benz em todo o mundo. Quanto aos veículos comerciais, o espectro foi ampliado para um alcance estendido a tudo, de van leve a caminhão pesado. Ao mesmo tempo, a empresa avançou com a internacionalização da produção. Particularmente na Argentina, no Brasil e na Índia, os governadores adotaram uma política ativa para veículos automotores. Para atingir esse objetivo, os governos condicionaram uma concessão de licença de importação, não apenas a montagem de veículos no país, mas também a aquisição de uma porcentagem no crescente das peças necessárias na produção local, gerando aí muitos empregos, né? E para quem não sabe aí, né, após esse desenvolvimento da Daimler-Benz, estabeleceu plantas de produção, entre outras, em vários países, né, inclusive aqui no Brasil. Possui uma fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, que gerou aí muitos empregos, né, na década aí de 90. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro aí o motivo da junção da Mercedes-Benz com a Daimler, que no caso, né, a Mercedes-Benz ela pertence ao grupo Daimler, e a Mercedes aí, a Mercedes-Benz, né, ela é a principal produto, né, fabricado pelo grupo Daimler, que aí é a razão social, né, o nome da empresa é Daimler, que tem sede na Alemanha, e foi a junção aí da empresa de Carl Benz com o grupo Daimler, né, e o nome da Mercedes aí que todos conhecem hoje em dia foi por causa de um carro de corrida que foi homenageado, né, a filha do comprador, Mercedes. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários. A gente vai trocando uma ideia. Espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, dê like, compartilhe com os amigos. Compartilhe, dê like. E é isso aí, rapaziada.